Demorei, mas cheguei e tô aqui para falar sobre a vitória do Atlético, vitória épica, gigante, grande, de um time que finalmente descobriu o que quer, subir para a Série A para 2026. Roda aí, Furacão, que eu vou falar muito sobre a vitória maravilhosa. Atlético 3, Chapecoense 2, roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap! Estamos chegando para mais uma resenha do canal. Hoje vamos falar, graças a Deus, da vitória do Atlético. Eu apostei na vitória do Atlético e bateu a boa. O Furacão venceu a Chapecoense por 3-2 num jogo que teve praticamente de tudo. Foi um jogo maluco e a gente não poderia esperar menos aqui. Aí você vai me perguntar, Capela, por que você tá subindo o vídeo só hoje? Pessoal, vocês podem ver que eu não tô no estúdio, eu tô aqui viajando em férias, volto semana que vem pro Brasil, mas obviamente eu tô num fuso horário, pessoal, só para poder explicar para vocês. Um fuso horário muito complicado, porque eu tô 5 horas na frente. O jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians, eu consegui ficar acordado. Só que depois de tanta logística que a gente fez aqui na viagem, eu não vou mentir pra vocês, eu não assisti ao jogo ao vivo, não consegui. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz, entrei no Super Placar, procurei aqui o resultado e vi 3-2, eu acordei, eu falei, porra, mano, ganhamos, não acredito, puta. Só que eu não poderia fazer um vídeo aqui no canal se eu não assistisse o jogo. Então eu não posso pegar e analisar algo que eu não vi. Não seria correto, justo, honesto, sincero, transparente. E é o que eu busco aqui pra vocês no canal. Eu consegui, depois de toda a minha logística, achar um link que pudesse assistir o jogo inteiro, assistir ao primeiro tempo, anteontem, assisti na noite de ontem para a virada do dia de hoje, o segundo tempo inteiro. Então agora sim, com toda a calma do mundo, eu consigo fazer algumas análises. E vou ser bem sincero com vocês, pessoal. Eu não quero nem ficar aqui falando que teve de bom, teve de ruim. Eu quero mais começar a projetar um Atlético, mas também queria dar algumas pontuadas e sublinhadas que eu aproveitei para registrar acompanhando a partida. E vou falar para vocês uma coisa. Foi algo que, ao mesmo tempo que o Atlético ele dá felicidade pra gente, dá alegria, ao mesmo tempo ele dá desespero, porque é inadmissível o Atlético dá uns apagões, né, velho? É uma coisa impressionante, eu não entendo, cara. Eu não entendo o que acontece. O time tá organizadinho, bonitinho, padrãozinho, não correndo grandes riscos, e aí, de repente, do nada, bum, apagão. Aí a defesa falha uma vez, aí toma um gol, aí toma outra na sequência, e depois começa a virar um pandemônio, e aí o Atlético demora para poder voltar para o jogo. Mas pelo menos conseguiu voltar e pelo menos conseguiu sair com uma vitória assim épica. Por que eu tô falando isso? Eu sei que você, torcedor, assim como eu, nós queremos o quê? Nós queremos desempenho e resultado. Acho que qualquer torcedor no mundo quer isso, que o time jogue bem, que o time jogando bem, consequentemente, está mais próximo da vitória. Só que no momento que o Atlético chegou, que em nenhum momento conseguiu ser consistente na Série B, o torcedor quer resultado. Dane-se como é que vai ser, gol de mão, gol impedido, gol com a minha mãe fazendo, dane-se, não importa. O importante é o Atlético ganhar. E o Atlético, pela primeira vez nessa Série B, conseguiu uma sequência de vitórias e jogos importantes. Por exemplo, Botafogo de Ribeirão Preto, que meteu 4 na gente no primeiro turno, a gente vai lá e ganha. Novo Horizontino, a gente vai lá e ganha. Chapecoense agora, a gente vai lá e ganha. Então são jogos fundamentais para que o Atlético esteja brigando lá nas cabeças, com os principais times que disputam o acesso. E o Atlético finalmente conseguiu. Então vou falar sobre isso a partir de agora com vocês. Antes disso, galera, ó, kto.bet.br. Tô colocando aqui o link para você se cadastrar, você que veio comigo, se deu bem, né? Se deu bem, porque eu coloquei R$30 na vitória do Atlético, voltou 60 e pouco, tava pagando 2,60 e alguma coisa. Eu coloquei 30, voltou 60 e pouco. Coisa maravilhosa. Então você que não é cadastrado na kto.bet.br, a melhor casa de apostas do Brasil disparada. Tô colocando o linkzinho para você se cadastrar e não perder a oportunidade. Só se você tem 18 anos para cima e se chega para se divertir, pra gente tirar uma resenha, tirar uma onda e ganhar um cascalho também quando a gente aposta na vitória do Furacão e bate como bateu mais um jogo aí, beleza? Se inscreva no canal, deixa o likezinho, coloca nos comentários que eu leio tudo. E antes da gente começar a projetar já o jogo contra o Vila Nova, você não tá equivocado, o Vila Nova é o 10º colocado da Série B. O Furacão tem tudo para conseguir uma bela sequência de vitórias, a primeira nessa Série B. Já conseguiu uma bela sequência, agora é emplacar ainda mais. Agora é o momento do Atlético focar totalmente nesse jogo contra o Vila Nova. Não tem mais Copa do Brasil, não tem Sul-Americano, não tem Libertadores, é só a Série B. Então, ó, obrigação na cabeça dos caras que o Atlético possa subir. Mas, pezinho no chão. E pezinho no chão porque o Atlético, como eu falei aqui, tem pegado os times que estão na parte de cima da tabela de classificação e tem conquistado vitórias. Esse jogo contra a Chapecoense, eu queria falar o seguinte. No final do jogo, me bateu um desespero quando eu vejo Raul e Léo Pelé entrando, tipo, em meados de 30 e poucos, 40 do segundo tempo.
é um teste para cardíaco do Odair Hellmann, porque a gente sabe da qualidade ou da falta desses dois jogadores. Mas no final das contas, a Chapecoense também estava já batendo desespero, deu muito espaço para o Atlético. Uma pena aquela bola do Gilmar não ter entrado naquela pancada que ele deu, bateu no travesseiro e quase entrou, um golaço seria. Então, assim, o que me chamou a atenção é o seguinte: o Atlético estava bem consistente, bem organizado. É bem verdade, a gente já falou sobre isso também, que o sistema defensivo ele é preocupante, por mais que a gente tenha contratado alguns reforços interessantes, o Teran, o Aguirre, o Benavides, que querendo ou não vem entregando bem na posição com a saída do Calma Moraes e com os outros laterais que passaram pelo Atlético na temporada que não federam nem cheiraram, Palácios, Dudu, e o próprio Matson, que está no elenco também, mas o torcedor já não aguenta mais, que não consegue entregar aquilo que se espera. O Atlético, pelo menos aparentemente, conseguiu achar uma linha defensiva com a ausência do Teran, o Arthur Dias. O Arthur que cometeu aquele equívoco no jogo contra o América Mineiro, lá em BH. O Atlético estava vencendo o jogo fundamental e aí no último lance ele empurra o bigode, o árbitro marca o pênalti, e aí o empate do América Mineiro que deixou o Atlético numa situação ainda mais delicada na tabela. Eu fiquei muito bravo com o Arthur, não vou mentir pra vocês, fiquei pistola da vida, mas também, como eu falei, não dá pra acabar com a carreira de um jogador jovem, ainda mais que é piado Caju, tem que ter paciência, cometer um erro, espero que não erre mais. E se você for analisar, dos últimos jogos pra cá, ele tem crescido de produção, ele tem ganhado cada vez mais experiência, cada vez mais sequência. Eu não acho que ele seja um jogador para ser o titular imediatamente. Eu já falei que a minha linha defensiva é Benavides, Teran, Aguirre e o Esquivel, e aí no meu campo você vê o que faz, até porque há uma escassez de bons jogadores nessa posição, mas me agradou de novo o Arthur Dias com personalidade e jogando bacana. E eu queria agora falar sobre um caso muito sério, que é o tal do Viveiros. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não quero empolgar, eu não quero me emocionar, e eu nem quero colocar a carroça na frente dos bois, na frente dos cavalos. Só que quando a gente fala qual é o maior jogador estrangeiro da história do Clube Atlético Paranaense, claro que a gente já fala sobre Lúcio Gonzalez, cada um tem o seu jogador, certo? O Viveiros, ele chegou agora, ponto. Então não dá para imaginar que o Viveiros ele possa assumir um posto de maior estrangeiro da história do Atlético. Calma, pessoal, ele tem que fazer muita coisa ainda para provar, tá? Muita gente gosta do Marco Ruben, tantos outros atletas que passaram por lá. Mas uma coisa que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte: eu não acho nem que ele já esteja nesse patamar, que eu até vi alguns debates aí nas redes sociais aí durante a minha viagem. Pô, esse cara em breve vai estar entre a lista do top 10, top 5, top 1 dos maiores estrangeiros. Calma, muita calma, pessoal. O cara chegou agora, tem muita coisa para correr, muita coisa para provar. Mas é um caso muito sério que esse cara tá fazendo com a camisa do Atlético, gente. O que o Viveiros tá jogando de futebol é uma coisa que tem que ser estudada. Tô falando sério. Esse cara, ele seria titular em 18 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Aqui está um crítico da atual gestão. Eu não vejo a hora do Petralha meter o pé, do Márcio Lara desaparecer, do Aguinaldo sumir, de toda essa gentalha aí sumir do clube. Mas eles cometeram muitos erros ao longo dos últimos anos. E não à toa chegamos onde chegamos. Só que a gente tem que aplaudir o acerto deles. Eu não sei se vai dar certo o Viveiros no Atlético. Eu não sei se ele fica até o fim do contrato, até o fim da temporada, se ele joga mais um jogo, se ele quer ir embora. É claro que a tendência é que ele continue, porque tá tudo legal, ele tá jogando muito bem, tá adaptado a Curitiba, ao elenco, a tudo isso. Mas esse cara é um animal jogando futebol, pessoal. Esse cara é um animal. Esse cara é um bicho, velho. Esse cara é uma tromba, velho. O que é esse cara jogando bola, irmão? A força física desse cara. Desculpa, eu não quero fazer e traçar nenhuma comparação absurda aqui. Mas esse cara, não é só pelo aspecto físico, forte, negão parrudo, bombadão e tal. Mas esse cara, ele lembra o Lukaku. No auge, nos bons tempos. Lukaku que pegava a bola do meio campo, dava o tapa, comia os caras, remava os caras. E é o que ele faz. É o que ele fez, por exemplo, contra o Corinthians na Neoquímica Arena, que marcaram aquela falta ridícula em cima do Maicon. Esse cara, ele fez com o Bressan o que ele fez com o Maicon. Tudo bem que com o Bressan achei mais ombro no ombro do que com o Maicon. Mas ele atropela os caras. Gente, ele passa por cima dos caras.
Você vê que muitas vezes o Atlético ele não tem saída de bola. O Esquivel pega a bola, o Zapelli pega a bola, o Patrick pega a bola, o Raul pega a bola e os caras procuram lá na frente, porque ele não vai ganhar todas. Mas uma fatiada que entra, irmão, ele atropela, ele incomoda. O zagueiro não sobe sozinho para cabecear, rechaçar, jogar para lateral, ajudar um companheiro. Não, o zagueiro ele fica desesperado, porque ele vai se debatendo inteiro com o Viveiros. Uma hora a bola sobra nele. E com a força que tem, com a explosão que tem, com a aceleração que tem esse cara, velho, ele vai para dentro, velho. É da hora ver esse cara jogar, velho. Então assim, achamos um baita de um centroavante. A contratação mais cara da história do Atlético, de novo. A gente só vai saber se efetivamente deu certo, se o Atlético subir, se ele continuar fazendo gols, boas atuações, se eventualmente lá na frente ele for vendido pro futebol europeu e render uma baita grana pro Atlético, tudo isso é bem verdade. E eu nem tô pensando nisso, quero que ele fique no Atlético. Porque a gente na temporada passada tinha Pablo, o Mastriani que virou quarta opção do Botafogo, certo? Entre outros atletas que por lá passaram pelo Atlético e não deixaram saudade. No começo do ano passado, a Riagada foi testado entre outros atletas e simplesmente um cara que abriu mão de jogar mata-mata de Libertadores para jogar no Atlético. Esse cara tá entregando muito. Esse cara tá entregando demais. E não me venham falar que foi falta no Bressan. Esse tipo de coisa já tô cansado também. Já tô cansado de falar de arbitragem e tal. Porque quando é contra o Atlético, ninguém fala nada. Faz parte. Mas quando é a favor do Atlético também, o pessoal, que estardalhaço. Então, eu tô de saco cheio. O Bressan foi morto no lance, foi, sabe, ainda mais um zagueiro. O zagueiro não pode chegar, ainda mais sabendo que você vai marcar um tal do Viveiros. Se você for mole que nele foi, você vai ser atropelado. Atropelado. E outra, antes do Viveiros bater, tiraram uma foto maravilhosa, tá o Bressan caído lá no chão e o Viveiros batendo. Não foi fácil fazer esse gol, porque o goleiro da Chape, ele fecha completamente o ângulo praticamente, ele joga por baixo dele. Um golaço, um golaço, um golaço, um golaço. O Esquivel que deu aquela fatiada, foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Corinthians que ele rouba a bola do Maicon, foi assim contra a Chape. Então posso falar, velho, já que dificilmente a bola vai pelo chão, com qualidade e tal, que a bola vá pelo alto, deixa o homem brigar, e eu espero cada vez mais que a gente possa ter pontas de recomposição. Por exemplo, Mendonça, não me agrada o futebol, mas taticamente não achei que ele foi mal não, taticamente falando. Cumpriu a função, contra a Chape você tinha que se fechar também. Os caras estão animados, estão com um momento bom, vendo uma boa possibilidade de retornar à elite do futebol nacional, então você tinha que ter jogadores que pudessem fazer a recomposição. Por exemplo, o Leozinho. O Leozinho, para mim, não é um jogador que ele tem que atuar para poder auxiliar a marcação, porque ele não tem essa força, o Mendonça já tem. Então eu entendi o Odair. Ele coloca o Mendonça, que por exemplo, o Atlético talvez não teria muita posse de bola, então teria que ajudar muito na marcação para conseguir ligar contra-ataque. Então faz mais sentido de fato você ter um jogador mais rápido, mais forte como o Mendonça do que com o Leozinho. E aí depois o Leozinho entrar, organizar, tentar um contra-ataque, um drible, matar uma partida no individual. Então assim, o Atlético ele tem achado uns gols com o Viveiros. Eu tenho certeza que se o Atlético não tivesse um cara como ele, o Atlético não estaria onde está. Não estaria onde está. Pode ter certeza. Esse cara mudou o Atlético de patamar. Esse cara é um animal. Esse cara não atua, é um trem. É uma locomotiva. Ele passa por cima. O Atlético pode não ter, repito, jogada pelas pontas, jogada individual, jogada pelo meio. Irmão, pega a bola, dá lá no ponto futuro. Dá lá no fedor. Dá lá no vazio. Que ele vai chegar. Ele pode não chegar na primeira, na segunda e na terceira. Só que da forma voluntariosa, como ele tá vestindo a camisa do Atlético no campo de jogo, uma hora ele vai chegar. E quando ele chegar, ele vai incomodar. E se ele incomodar, ele vai fazer o gol. Ou vai criar uma oportunidade boa. Vai criar uma oportunidade boa. Disparado, desde que chegou, o melhor jogador com a camisa do Atlético, assim, mas de longe, tá? Queria falar uma coisa agora sobre o Santos. Cara, que loucura, né, velho? Como é que o Santos não deu certo, né? No futebol brasileiro, assim me refiro. No Flamengo, beleza, campeão lá, ok. No Fortaleza vai ficar lá 2 anos sem jogar. Irmão, a defesa que o Santos faz, de mão trocada, a bola vai assim, ó, zigue-zagueando, que ele recolhe o braço. É defesa de time que vai subir. Desculpa. Aqui está um cara que estava preocupado sim do Atlético se aproximar da Série C. Um time morto, um time desorganizado, um time burro, bunda mole muitas vezes, um time, cara, maltratado pela sua gestão, tudo isso. Só que você começa depois a ligar alguns pontos, você começa a falar assim, cara, esse time agora tem tudo para subir. Aparentemente o time acordou no segundo turno. Porque o primeiro turno que o Atlético faz é ridículo. E aí o Atlético começa o segundo turno contra o Paysandu de forma ridícula também. E aí você fala, cara, o time não vai subir. Aí o time começa a emplacar uma sequência de vitórias contra adversários que bateram no Atlético no primeiro turno. Como, por exemplo, o Botafogo, que eu falei aqui que deu de 4. O Atlético vai lá fora e ganha.
aí pega o Criciúma, aí pega o Novo Horizontino, aí pega a Chapecoense. Pô, esse time quer subir, esse time vai subir. Esse time vai subir. E a defesa do Santos, sabe aquela coisa, sorte de campeão? Sem querer emocionar demais, mas a defesa do Santos é defesa de 3 pontos. É defesa de time que vai subir. Então, assim, a realidade do Atlético hoje, obviamente, é brigar pelo acesso. A gente sabe que o Atlético ainda não está no G4. A gente sabe da dificuldade, né? Não é discurso de jogador, de treinador, é uma dificuldade sim. Diante de tudo que o Atlético passou e vem passando ao longo da temporada, não só essa, mas a passada também. Mas agora mais do que nunca, a diretoria precisa do apoio da torcida. E a gente sabe que o torcedor foi punido, não pode entrar com batuque, com bandeira, com isso, com aquilo, velho. A diretoria tem que tirar o orgulho da frente. A gente sabe como eles funcionam com a torcida, que eles odeiam a torcida, mas assim, já passou do momento da agora, cara, da gente se abraçar de uma forma jamais vista. Eu lembro temporada passada que houve lá o pacto entre clube, time, torcida e tal. Mas assim, gente, o torcedor tem que estar presente, o torcedor tem que fazer festa, o torcedor tem que fazer pressão, o torcedor tem que fazer barulho. Os jogos que o Atlético entregou contra São Paulo, contra Corinthians, mostram que esse time não tem que estar na Série B. Esse time não é time de Série B. Esse time não é time de Série B. Esse time, vou falar uma coisa pra vocês, essa base montada pelo Atlético, Santos, Benavides, Teran, Aguirre e Esquivel, é defesa de Série A. É defesa que joga na Série A do Campeonato Brasileiro tranquilamente. Aí eu até acho que precisa contratar sim, volantes, ok. Zapelli, joga em vários clubes da Série A. Leozinho, jogando muita bola. Você tem o próprio Viveiros, um animal. Você tem o Julimar, que jogaria pra mim, olha, em 18 times da Série A tranquilamente. Julimar é melhor que, por exemplo, o Facundo Torres, que veio do futebol norte-americano pro Palmeiras, gastando uma grana no Palmeiras. O Julimar joga muito mais que ele, mas muito mais que ele. Entre outros exemplos que eu poderia dar. Então, essa base, esse time, se você contratar volantes, esse time bate de frente com qualquer time da Série A no ano que vem. Tá? Time, não elenco. Aí precisa reformular, contratar, fortalecer, babá. Mas esse time encara qualquer um. Então, essa base montada, Odair, essa é a base que tem que jogar. Essa é a base que tem que jogar. Entendeu? E esse time vai subir. Esse time tem tudo para subir. E eu acredito realmente que mantendo essa base, pezinhos no chão, entendendo que ainda não entrou no G4, mesmo que entre, não é para sair, é para jogar como se fosse a vida. Cada partida até a 38ª rodada, esse time sobe. Esse time sobe. Então fiquei realmente muito feliz com o desempenho do Atlético contra a Chapecoense. Só para poder, obviamente, dar uma criticada no sistema defensivo, que eu acabei de elogiar, falando dessa primeira linha, o Atlético tem um problema crônico já há 3 anos, eu venho falando, desde o Wesley Carvalho foi assim. Com o Juca Antonello foi assim. Com todos os treinadores que passaram na temporada passada, o Atlético teve Varini, Osório, Cuca, um monte de cara, Lúcio. Esse ano também, bola aérea é um pandemônio na zaga do Atlético, velho. A bola aérea é desesperadora. E batata. Quando qualquer time percebe que tá difícil de entrar na zaga do Atlético, o Atlético tá bem organizado, bem fechado, eles vão pegar a bola, vão levar pro fundo, ou vão chegar no bico da entrada da grande área e vão lançar pra área. Vão fazer a colher, vão dar colherada, vão jogar no arco, vão fazer o cruzamento. Porque a defesa do Atlético não consegue, velho. É impressionante. Todo jogo, pode uma hora terminar zerado, mas pode ter certeza que uma cabeçada do goleiro teve que defender, uma pegou na trave, uma passou raspando, é isso. Então assim, o Atlético ele precisa para ontem, com o Esquivel, com o Teran, que porra, a bola aérea tem ganhado todas, uma pena não ter jogado, o Aguirre, então assim gente, Benavides também, que pode jogar de zagueiro, pode jogar de lateral, né, que é a posição dele, mas pode jogar na zaga também, até com uma linha de 3 zagueiros ele atua mais como zagueiro do que como lateral, para poder liberar também os pontas para poderem descer. Então assim, velho, o Atlético tem alguns problemas crônicos, só que são problemas que todos já detectaram, e eu acho que a tendência natural é que possa se reorganizar o mais rápido possível para não sofrer mais até o fim da temporada e para a próxima temporada, já projetando o acesso, se tudo der certo, graças a Deus, que o Atlético não sofra com bola parada como sofreu na temporada passada. Pô, o ano passado eu lembro, cara, jogos assim, na mão do Atlético, jogos na mão contra o Flamengo, por exemplo, que o Daronco deu 200 minutos de acréscimos até o Flamengo empatar o jogo, bola aérea. Vários jogos definidos pela bola aérea, o Atlético ganhando o jogo, toma gol de bola aérea parada, gol de cabeça dos caras, cara, desesperador. Eu seria muito mais crítico aqui se o Atlético tivesse empatado. O empate não seria um resultado ruim, mas se tivesse deixado perder o resultado positivo por causa de bola aérea, ia ficar maluco, mas pelo menos ganhou, velho. E vamos falar mais de coisa positiva do que negativa hoje. Que de negativo já não basta que a gente vem passando ao longo dos últimos anos, tá?
Então, ó, vitória do Furacão, graças a Deus, agora foco contra o Vila Nova. E eu, semana que vem, já tô de volta no Brasil para poder voltar a fazer lives no canal, tá mais próximo de vocês, mas sempre deixando um conteúdo aqui pra gente poder debater, beleza? Coloca nos comentários se vocês concordam comigo, discordam, se vocês viram outros destaques, além desses todos que eu citei aqui. E o mais importante, vitória do Atlético. Obrigado a todo mundo aí, kto.bet.br, fala Capta na área, se inscreva no canal, deixa o likezinho e comenta aí que eu quero debater com vocês. Tamo junto e vamos, Furacão!